Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje, como vocês podem ver, está chovendo bastante. Então nós arrumamos aqui um lugar um pouco diferente para gravar esse novo carro. Mas antes de mostrar o carro, eu queria pedir um favor para vocês. Se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as chamadas dos nossos vídeos, ajude o crescimento do nosso canal para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. Esta é a versão Impetus do novo Fiat Fastback. O topo de gama utilizando o motor 1 litro turbo. Okay? São duas versões nessa configuração de motor, a Audace e essa aqui que é a Impetus. E a Limited Edition, aquela que usa o motor 1,3 litros turbo, nós já mostramos para vocês no lançamento do Fastback. Bom, esse daqui ele está com um preço sugerido para o estado de São Paulo de R$ 146.656. Com os acessórios e opcionais que essa versão aqui que nós estamos testando, ela está praticamente a R$ 150.800. Preço do estado de São Paulo, onde o ICMS é 5% maior que nos outros estados. É um carro que ele ganhou bastante porte. Ele parece muito maior do que o Fiat Pulse. É bem curioso. A parte maior em relação ao Pulse está aqui na traseira. O entre-eixos é basicamente o mesmo do Pulse. É 2.533 nesse daqui, 2.532 no Pulse. Ou seja, 1 milímetro de diferença, provavelmente alguma coisa em relação a eixo traseiro, geometria, que deu esse 1 milímetro diferente. O comprimento total é 4.427. Veja, é um carro grande, tem um bom porte, vê que a altura também 1.545, veja, é um carro que ganhou bastante porte. Pessoal que viu nas redes sociais esse carro, no lançamento e tudo mais, reclamou muito do tamanho da roda e pneu. Mas se você for ver bem, isso aqui é uma roda 18 polegadas. O pneu é 215/45/18. Essa roda diamantada com essa pintura escurecida é a original dessa configuração Impetus e tem como acessório também um outro desenho de roda. Bom, e daqui a gente já vê, né? Freio a disco ventilado aqui na dianteira e na traseira esse carro utiliza freio a tambor. Muita gente gostaria de ver um carro de R$150 mil com freio disco na frente e disco atrás. Mas se a gente olhar pelo lado técnico, esse carro tem velocidade máxima de 193 km por hora. Ele tem peso de 1.260 quilos. Tá bem dimensionado esse freio na dianteira e o freio a tambor na traseira. É mais uma questão de aspecto mesmo, de querer o freio a disco traseiro. A parte dianteira do Fastback é praticamente a mesma do Fiat Pulse. Esse capô elevado, né, dá essa encorpada a mais. Essa entrada de ar, ela faz o quê? Traz um fluxo de ar laminar aqui para a roda, melhorando a parte de aerodinâmica. A iluminação, ela é totalmente em LED, tem DRL, farol principal, que tem aquele acendimento automático, e aqui embaixo o farol de neblina, que é também farol de curva. Quando você faz a curva para um lado ou para o outro, acende a luz daquele lado. Como eu falei, a plataforma é a mesma do Pulse, até praticamente esse ponto aqui é a mesma porta, mesmo dimensional praticamente. Essa traseira com esse estilo coupé, eu acho muito bonito, mais bonito do que o estilo SUV normal que a gente vê. Essa porta, você vê que ela é bem maior, porém é uma porta que é praticamente igual à porta do Cronos. Tá? Tem pequenas diferenças em relação ao Cronos, mas é o mesmo jeitão. Um detalhe interessante que eu acho que faltou, talvez tenha esquecido, é o limpador traseiro aqui, entendeu? Porque agora, um dia que nem hoje, na chuva, esse vidro fica o tempo todo molhado e você tem um pouco de dificuldade. Bom, e a grande vantagem desse carro está aonde? No porta-mala, né? São 600 litros. Essa tampa aqui, eu questiono um pouquinho o design que resolveram fazer, mas ok. Se você gosta de um carro mais altinho, estilo SUV, né? E
e está cansado daqueles porta-malas pequenos do SUV tradicional, o Fastback, ele te dá isso, essa posição mais elevada e um porta-mala bem grande. A única coisa outra que eu vejo é capacidade de carga. São 400 quilos de capacidade, ou seja, 350 para 5 passageiros de 70 quilos e sobra 50 quilos aqui para trás. Mas dificilmente as pessoas fazem essa divisão bem matemática como um engenheiro faz, né? Então, o que interessa o que é? É colocar toda a bagunça da mulher, dos filhos, do marido, tudo aqui dentro e sair para viajar. E nisso o Fastback é bom. Na parte de motorização, a gente tem motor 1 litro, turbo carregado, 3 cilindros, transversal aqui, um comando de válvula só, montado no cabeçote e movido por corrente. Nesse comando, ele faz o comando das 4 válvulas por cilindro, ou seja, 12 válvulas, e tem um CAM, que é o CAM que comanda o sistema de admissão. Tá? E esse sistema de admissão, ele faz o quê? A regulagem da abertura de válvulas, do levante de válvula e do tempo de abertura. Com isso, ele faz a aceleração do motor. Ele chega quase que a dispensar aquela borboleta de aceleração. Por que ainda tem a borboleta? Para poder fazer vácuo aqui no coletor e limpar os gases do cárter do motor, fazer uma limpeza melhor e melhorar o freio motor. Então, é um motor muito complexo, bem tecnológico. Ele tem cabeçote em alumínio, bloco em alumínio, cárter em alumínio, bem compacto, bem leve. Aqui na frente está o turbo carregador. O ar comprimido sai por esse duto aqui, passa por um interresfriador que está aqui. É um interresfriador ar-água, ou seja, a própria água do arrefecimento arrefece o ar de admissão. E você vê que tem uma entrada exclusiva aqui no reservatório de expansão, porque essa água do reservatório de expansão que vai para lá, e não a água do radiador, que é uma água mais quente. Então, ele pega justamente a porção mais fria da água para fazer esse resfriamento. Ele está montado com coxins hidráulicos, que também melhora bastante a parte de funcionamento. Ele entrega 125 cavalos com gasolina, 130 com álcool e 20,4 kgfm de torque máximo com os dois combustíveis. É um motor bem bacana, eu gosto muito desse motor, desde que eu vi ele primeira vez no Pulse e agora no Fastback, gostei de todo o comportamento. O câmbio é um CVT que emula 7 marchas, conectado por conversor de torque, que também dá bastante suavidade na parte de condução. Agora aquela avaliação tradicional do AE, do banco traseiro, então a gente já vê, primeiro aqui a porta. Isso é o lado talvez negativo desse carro. É uma porta bem grande, nas nossas vagas de estacionamento que estão cada dia mais estreitas e os carros crescendo na largura, fica um pouco mais difícil. Mas se você tem espaço para abrir ela totalmente, o acesso é facilitado. É que a cabeça passa fácil por aqui também. O ângulo do encosto aqui é muito favorável. Espaço para as pernas, vê aqui, espaço suficiente. Esse banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,81 m de altura, bom espaço para os pés também. Outra preocupação que eu tinha quando eu vi essa arquitetura do Fastback primeiramente, era o espaço para a cabeça, né? Com essa caída mais acentuada aqui do teto, se ia sobrar bom espaço para a cabeça. E a gente vê que sobrou aqui, ó. Tem 3 para quase 4 dedos para mim, ou seja, alça de teto em 3 posições, bem sentado aqui, boa visibilidade de quem vai sentado aqui atrás, saída de ar condicionado para a traseira, uma porta USB, o que ele não tem é um descansa-braço central, mas também não faz falta não. Túnel, ele é um pouco largo, mas não tão alto, dá até para acomodar uma terceira pessoa bem aqui no centro, né? Bom, agora tem um leitor nosso que fez algumas perguntas para mim essa semana sobre esse carro e eu vou mostrar lá na posição dianteira do passageiro como que fica ali na frente. Vamos lá ver.
Esse leitor fez um comentário que ele fez um test drive no Fastback e ele achou que aqui no lado direito ele ficou com as pernas um pouco apertadas. Vamos ver se isso é mito ou verdade. Acontece que o console central do Fastback ele é um pouco mais alto e largo. Então a impressão que você tem sentado aqui, uma pessoa assim do meu tamanho, que talvez seja muito parecida com a dele também, que sentado, alinhado aqui no lado direito, a perna esquerda fica o tempo todo encostada no console. E isso realmente, dependendo da pessoa, pode se incomodar. Um dia de muito calor, de bermuda ou até uma mulher de saia, ficar encostando aqui pode incomodar um pouco. Então, eu digo que ele está certo sim nessa avaliação dele. Do lado do motorista, a gente também fica acima. Como a gente está dirigindo, talvez até seja confortável esse encosto. Para quem vai aqui no lado direito, incomoda um pouco. Bom, pessoal, durante esse período de férias, o nosso editor-chefe, Bob Sharp, ele teve uma ideia que eu achei bem interessante. Ele viu que tem alguns carros que ele dirige que, ao sentar na posição de dirigir, o volante não está totalmente alinhado ou paralelo com o banco ou centrado com o banco do motorista. Eu falei para ele, vamos pegar alguns carros e vamos fazer esse tipo de medição. A gente coloca um fio de prumo, então eu coloquei aqui no centro do volante, criei aqui um fio de prumo com um parafuso. Será que tá no meio do carro? Então a gente vê que tá mais ou menos no meio aqui, ó. O banco tem 30 centímetros de largura e a ponta do parafuso está dando uns 15 centímetros. Ou seja, esse carro aqui está bem centrado. E a outra condição que eu pensei para poder mostrar isso é em relação à posição aqui de pega do volante, né? Também jogando o fio de prumo aqui, vendo onde ele bate no banco, tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Fora o erro de medição de precisão aqui, estão os dois batendo na mesma ponta aqui, na mesma linha do banco. Chave é presencial, partida por botão, carregador por indução. Aqui embaixo ele tem uma saída do ar-condicionado, do ar frio, justamente para esfriar o celular enquanto ele está fazendo esse carregamento por indução, porque também carrega e alguns celulares chegam até a travar nessa condição. Então a Fiat pensou nessa funcionalidade. Achei bem legal. Esse painel intermediário, a gente tem controle automático do ar-condicionado, bem bacana, aqui desse lado direito. Por aqui a gente vai vendo, esse é o alerta de saída involuntária de faixa, que você pode ligar ou desligar. E aqui o controle de tração plus, aquele que a hora que você está num piso escorregadio, ele acaba transmitindo mais potência para a roda que está com maior contato com o solo. É um dispositivo bem interessante que a Fiat usa em vários carros, e o Pulse, a plataforma do Pulse, agora o Fastback traz isso também. A central multimídia, ela utiliza aquele novo software da Stellantis. Eu tenho aquela crítica que eu já fiz várias vezes, de que eu acho muito pequeno a fonte dessas informações todas aqui. Tem gente que não se incomoda com isso, eu me incomodo um pouco, né? E aqui está o nosso Apple CarPlay, espelhamento sem fio. A definição dessa tela é outra coisa elogiável, que é o que a gente engata a câmera de ré, vê? A definição é muito boa, tem aquela linha dinâmica, né, que você esterça o volante, ele vai dando a correção. Quadro de instrumentos também é digital, é uma tela TFT, ele tem algumas configurações que você pode fazer, mudar alguns layouts aqui de apresentação, de contagiro. Esse painel que estou mostrando aqui, ele mostra a potência, a porcentagem de turbo e aceleração lateral e longitudinal do carro. Informações a mais que a gente tem. Temperatura de água do arrefecimento, combustível, tá bem completo esse painel, dá para usar bastante. O volante, daquele tipo multifuncional, começando, né?
com as alavancas, as borboletas aqui atrás do volante, para troca de marchas em modo manual. Do lado esquerdo estão os controles do quadro de instrumentos, computador de bordo, e aqui abaixo a parte de telefonia. E do lado de cá, o controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo convencional, o limitador de velocidade e o botão do esporte. A hora que a gente aciona esse botão, o quadro de instrumentos ele muda um pouco a configuração e muda aquela parte de aceleração, resposta do pedal do acelerador, esforço do volante, os pontos de troca de marcha. A parte visual, que eu já comentei, novamente, ele é bem parecido com o Pulse, exceto esse console central, que é um pouco mais largo, e a gente já viu que para o lado direito pode incomodar algumas pessoas. Para quem vai aqui como motorista, às vezes até ter esse apoio na perna do lado direito aqui é até confortável, né? Freio de estacionamento, ele é eletromecânico, e depois, na hora que eu olhar por baixo do carro, eu vou mostrar o atuador lá, como que ele funciona. E tem aquele sistema hold, né, que evita de você ter que ficar pendurado no pedal de freio, na hora que para num semáforo e tudo mais. Você acionou esse botão aqui, o carro parou, você pode deixar tirar o pé do freio e ele fica parado. Encostou o pé no acelerador, ele volta a andar. A Fiat, né, os engenheiros da Stellantis, eles trabalham bastante na parte de conveniências dentro do carro. E com esse console maior, eles criaram esse porta-garrafas. Você pode remover, tem dois botões aqui que se aciona, e tem um compartimento muito maior aqui embaixo para você guardar algumas coisas a mais. Eu achei bem interessante essa solução que eles fizeram. Agora que a gente já conhece essa parte interior, vamos dar uma olhada por baixo do carro e depois a gente volta para fazer a avaliação final. A parte de entrada, né? Esse ângulo de entrada, ele é bom em dizer que não tem praticamente nenhuma raspada aqui, o carro tem uma boa altura em relação ao solo. Esse lábio, né, que melhora a parte de fluxo de ar, mesma coisa esse lábio na frente da roda para melhorar também o fluxo de ar. Ele não tem um fechamento aqui na parte inferior do motor e câmbio, ele que está ligeiramente exposto tanto o cárter do câmbio quanto o cárter do motor. Eu lá no começo falei que o cárter é de alumínio, né? Não é não, ele é de chapa mesmo, tá? A grande vantagem é que ele está ligeiramente acima da linha do subchassis, então isso dá uma certa proteção a esses cárter. Na parte de suspensão dianteira tem o subchassis, braço de controle, McPherson normal, molas helicoidais, barra anti-rolagem, a gente verá passando aqui por trás também. Na parte central tem um fechamento dos dois lados para melhorar o fluxo de ar, deixar ele mais laminar. Proteção também para as linhas de combustível e de freio, então isso é bem protegido. O tanque de combustível ele é de 47 litros e é metálico. A suspensão traseira, a gente vê um eixo de torção, viga em U, o braço ele é tubular, e que a bucha ela não tem um diâmetro muito grande, e aqui vai uma crítica minha que nós vamos ver aqui andando com o carro. Eu acho que acaba passando muito ruído de rodagem para dentro do carro, e um dos motivos pode ser ou essa bucha ou um pouco de falta de isolação ou estrutura a mais aqui na parte traseira. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado, e ele não usa uma barra anti-rolagem, porque a própria viga, a espessura da chapa, já dá a rigidez necessária. E aqui atrás, aqui, ó, o abafador na posição transversal, e a caixa do step faz uma pseudo-proteção aqui para o efeito paraquedas, mas ainda assim sobra uns buracos desse lado e desse lado, que acabam dando um pouco esse efeito,
e até um pouco de turbulência ao andar com o carro. Um conceito de engenharia diferente que tem no Fastback é o acionamento eletromecânico do freio de estacionamento. E a gente vê aqui, por ser um freio a tambor, ele é diferente, né? Então ele tem esse acionamento que faz a aplicação do freio de estacionamento. É bem interessante. Então é uma peça elétrica aqui, né, como se fosse um solenoide, né, que aciona. Então, ao invés de ter o cabo puxando, ele tem esse dispositivo. Bem bacana, uma solução de engenharia. Muito bem, chegamos de volta em Joaquim Egídio e vamos fazer aquela nossa avaliação. Primeiro aqui essa lombada enorme que a gente tem. O Fastback ele passa muito bem em lombada. Eu acho que uma das palavras que mais os engenheiros da Stellantis falaram enquanto eles faziam a calibração de suspensão desse carro foi a palavra conforto, porque realmente ele é bem voltado ao conforto. Toda a parte de movimentação de suspensão traz o conforto, a parte de banco, peso dos comandos, né? Volante, freio, acelerador, tudo bem confortável. Aqui no piso de paralelepípedo, está chovendo hoje, a gente perde um pouco da referência de aspereza. Mas eu já andei com esse carro um pouco no seco, porque essa semana aqui na região de São Paulo está impossível conseguir dia seco. Eu gostei do nível de aspereza, mesmo com pneu série 45, com 95, 97 milímetros de altura do flanco desses pneus, ele dá uma boa resposta, uma boa absorção de impactos. A passagem aqui para a lombada, a gente percebe que na saída da lombada, a frente dá uma fundada maior, bate lá nos batentes de selasto, sem trazer desconforto. A hora que a traseira passa, alguns carros acabam tendo uma carga de distensão do amortecedor muito alta, ele acaba arremessando a traseira. Ou seja, você sente ser arremessado. Esse aqui não, ele contorna bem e acompanha bem essa movimentação. O sistema de centragem do volante, a gente quando está no modo normal ativado, a gente sente, ele tem uma positividade no centro, né? Porém, aí a hora que você entra numa curva, você sente um pouco o esforço maior, e a hora que você aciona o modo Sport, o peso do volante aumenta um pouco e essa centragem fica melhor, ela fica bem mais definida e o esforço ao sair do centro, ele é maior. E aqui, a hora que a gente está com o modo Sport ativado, pegar essa lombada para mostrar isso, a gente vai sair da lombada sem acelerar muito. Você já percebe o quê? Que a resposta no pedal do acelerador ela é mais pronta, as marchas vão trocando numa rotação um pouco mais alta. Voltando para o modo normal, a gente sente um pouco mais de suavidade nessa condução. Gostei do desempenho desse carro, ele responde bem à aceleração, aquele turbo lag, que é uma característica que todos os carros turbo têm. Esse aqui é praticamente imperceptível. Se você toca no acelerador, você já sente o motor crescendo de rotação com força, né? Olha, eu gostei bastante dessa calibração. O ruído do motor, ele vem um pouco de ruído para dentro do carro. Você percebe que não é um ruído aleatório, é um ruído que foi mesmo desenvolvido para ter esse ruidinho de motor mesmo, né? Mas não tem nenhuma vibração que venha do motor que incomode aqui, aquela vibração que vem às vezes no volante, no banco, até pelos pedais. Você não percebe isso nesse Fastback com esse motor 1 litro de 3 cilindros. Entrando para o modo manual, a gente faz as trocas de marcha aqui pela borboleta, ou pode fazer a troca de marcha também pela alavanca.
tem tranco, não tem nada, é bem progressivo. Em termos de estabilidade, hoje a gente está com esse piso molhado, então seria um dia que o sistema de controle de estabilidade ou controle de tração estaria funcionando mais, né? E eu não percebo ele ser muito intrusivo. Isso quer dizer que o carro já por si só já tem uma boa estabilidade, ele não necessita dos controles eletrônicos para dar estabilidade de condução. E mesmo aqui no modo automático de condução, na hora que chega numa curva, se você quer fazer uma redução de marcha, é só fazer a redução de marcha aqui pela borboleta e entrar, ou seja, você tem segurança para fazer a curva e em seguida ele já volta para o modo automático. Nessa semana de utilização do carro, quase que o tempo todo com chuva, não foi possível exigir muito do sistema de freio, mas eu não tenho dúvida que ele não é um freio que vai assustar numa descida de serra, o carro carregado. E a modulação do pedal, ela é bem progressiva, para que você aciona o pedal de freio, ele é leve, tem aquela paradinha, né, que você começa a colocar um pouco mais de esforço, ou seja, a modulação de esforço versus desaceleração é bem linear também. Em termos de ruído de rodagem, hoje a gente está um pouquinho impactado pela chuva, então acaba tendo um pouco mais de ruído do próprio spray da água, né? Mas o pouco que eu consegui andar com esse carro no seco, eu percebo que tem um ruído que vem para dentro do carro, vem lá da parte traseira, talvez o porta-mala maior acaba reverberando um pouco mais esse ruído de rodagem, principalmente em velocidades acima de 80, 100 km por hora. Então você sente uma rumorosidade. Esse trechinho de curva aqui, esse S, ele é gostoso, hein, ver também esse balanço do carro, né? Então, ver a inclinação da carroceria pendendo para um lado e para o outro. Eu vou dar uma paradinha, uma arrancada. Eu não vou medir o ruído hoje, porque com chuva a gente perde todos os parâmetros de comparativo. Aqui, as trocas de marcha acontecem ali 5.500, 5.700. Não tem nenhum ruído a mais vindo do conjunto motor, câmbio, escapamento que incomode aqui dentro do carro. Ele cresce bem progressivo e bem linear. E isso é bom, entendeu? A hora que você tem alguns picos de ruído, causa desconforto para quem está dentro do carro. E aqui você vê, então aqui a velocidade de cruzeiro e a interlocução dentro do carro, conversar com outra pessoa, é bem confortável, ele não incomoda. Posição de dirigir, empunhadura do volante e tudo mais, aqui que a gente já mediu lá com o pêndulo, ela é bem simétrica, eu não percebo nenhuma diferença aqui de posição, né, dos comprimentos dos braços. Gostei bastante da condição, da visibilidade geral. Nos sistemas de auxílio ao motorista, além do alerta de saída involuntária de faixa que eu já comentei, ele tem o aviso de obstáculo à frente com frenagem autônoma de emergência. Se alguém frear repentinamente e o motorista estiver distraído, o carro vem e dá uma freada também. Se o desempenho é bom, a gente fica sempre preocupado com a parte de consumo, né? Os valores que a Fiat divulga, né, homologado com o Inmetro, são bons de consumo de combustível desse carro. No meu trecho padrão entre São Paulo e Campinas, a 120 por hora na Bandeirantes, eu fiz 13,5 km por litro. Eu achei um consumo muito bom. A Fiat me entregou o carro avisando que estava abastecido com álcool. Bom, eu tenho um dispositivo que eu leio os parâmetros do motor. Ao ler os parâmetros do motor, eu verifiquei que estava com 92% de álcool
e 8% de gasolina. Ou seja, o consumo foi um pouco melhor justamente por ter um pouco de gasolina no tanque. Então, eu acreditaria que numa condição normal, sem esse de gasolina, ia dar uns 12,5 para 13, que é um consumo bom, considerando o álcool, 120 km por hora, para um carro desse tamanho, com esse porte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí pra gente, siga a gente nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e vamos para mais um ano aí juntos, mostrando um pouco de conteúdo de autoentusiastas.